Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostra para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Então hoje, um trecho do Evangelho que eu particularmente gosto muito e vejo que é um trecho muito mal interpretado. Então primeiro eu vou trazer um contexto histórico aqui para a gente entender o que é essa história de um monte de bicho dentro do templo e cambista, enfim, o que acontecia? O templo trazia muitas pessoas, né? Vinham pessoas de muito longe. E o que acontecia na religião naquela época? As pessoas faziam sacrifícios para Deus. Então as pessoas pegavam algum tipo de animal e sacrificavam para Deus. Só que naquela época não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha esse tipo de transporte. Muitas pessoas vinham de muito longe, andando até ali. E era inviável que essas pessoas levassem lá os seus bois, suas ovelhas, enfim. Então as pessoas iam até lá e ao chegar no templo compravam esses animais. Mas e esses cambistas? O templo tinha uma moeda própria. Então a pessoa chegava e fazia câmbio, trocava a sua moeda local pela moeda do templo. E então, com a moeda do templo, comprava esses animais. Na prática, se fosse tudo feito dentro da honestidade, não teria nada de tão errado assim. Olha, eles estão facilitando ali para que as pessoas venham de fora, comprem o animal que vão fazer o sacrifício e usem uma moeda só, para não ficar uma zona lá, um monte de moeda de tudo quanto é canto do mundo. Beleza, certo? O que acontece? As pessoas ali se corromperam, entrou a corrupção, começaram a abusar daqueles. Ora, a pessoa veio de lá de não sei da onde para fazer um sacrifício aqui. Você acha mesmo que ele não vai comprar nenhum animal? Então vamos enfiar a faca nele. Vamos cobrar muito caro. Então o que Jesus faz? E aqui, gente, veja só, Jesus não está cometendo um ato de ira. Jesus, eu já vi esse trecho e também um trecho em que Pedro tira a espada da bainha, pegam esses 2 trechos e falam assim: viu, Jesus era a favor das armas. Vamos ser a favor das armas, legalize armas e não sei o que lá. No trecho de Pedro, Jesus fala para Pedro guardar a espada, né? E aqui, Jesus não está usando o chicote para dar no meio do povo. Ele não está batendo nas pessoas aqui. Ele expulsou as pessoas. E o que Jesus quer nos mostrar aqui? Jesus nos impele a que a gente destrua os nossos falsos altares. Qual o seu falso altar? Você, como esses, colocou num altar o dinheiro? Você age da corrupção? Você age de má fé para enriquecer? Você colocou num altar talvez a droga, talvez o alcoolismo? Você colocou num altar o sexo? Você talvez se transformou numa pessoa que trai o seu parceiro, uma pessoa adúltera? O que você colocou nesse altar? A fama, talvez? Seus followers? Seus likes? Jesus aqui destrói um falso altar.
Ele entra no templo e fala: isso aqui é a casa do meu pai. Isso aqui não é uma casa de comércio. E bota todo mundo para correr. Outra coisa, um ponto muito interessante aqui. O Evangelho, no versículo 16, nos mostra que Jesus disse especificamente aos vendedores de pombas, e disse aos que vendiam pombas: tira isso daqui. Por quê? Quem é que fazia o sacrifício das pombas, das rolinhas? Lembram-se desse termo? Lá na apresentação de Jesus, os mais pobres. José e Maria levam 2 rolinhas ao templo para serem sacrificadas. Eles entendiam o que? Nossa, um boi, um baita de um sacrifício. Uma ovelha, um bom sacrifício. Uma pombinha, já que eu não consigo nada de melhor, vamos levar a pombinha, né? É o que tem para hoje. E aqui, esses que vendiam as pombas, vendiam para aqueles mais pobrezinhos, que não tinham condição de comprar nada melhor. Ou seja, abusavam do mais pobre para enriquecer. Isso é muito trágico, porque num ambiente que deveria ser de oração e de entrega, de reconexão e conexão com Deus, as pessoas faziam isso. E aí, aqueles que estavam ali vendendo ficam em choque, né? Mas o que é isso? Quem que você pensa que você é para fazer isso? Que sinal você está dando aí para nós? E aí ele fala, né? Destruir esse templo, em 3 dias eu levantarei. Eles não entenderam nada. Falaram assim: mas levou 46 anos para construir isso aqui. Você acha mesmo que em 3 dias você bota isso de pé? Ele estava falando do corpo dele. Mas vamos olhar mais a fundo para isso? O que está implícito nessa frase? Que a partir da ressurreição de Jesus não há mais necessidade desse tipo de sacrifício. O sacrifício é gratuito. Jesus se entrega e você toma parte desse sacrifício toda vez que você comunga. Você chega na mesa eucarística e recebe o corpo de Cristo de graça. Ninguém te vende o corpo de Cristo. Se você vem de longe, você não vai ter que fazer um câmbio ali, arranjar uma moeda da igreja para conseguir participar da Eucaristia. De jeito nenhum. A mesa eucarística recebe aqueles que querem receber a Cristo. É só você percorrer o correto caminho ali. Fazer o seu catecismo para você entender o que está acontecendo ali. Aí você recebe a sua primeira Eucaristia e a partir de então você pode sempre comungar gratuitamente. De onde você vier, você será bem-vindo na mesa eucarística. Por fim, uma coisa extremamente forte desse evangelho, que por muitas vezes a gente não foca nisso, né? Jesus não dava crédito aos que falavam dele, porque ele não precisava desse testemunho, já que ele conhecia o homem por dentro. Jesus sabe quem é o joio, quem é o trigo. Jesus te conhece por dentro. Então, sabe aquela coisinha que você faz para mostrar que você é muito religioso, para mostrar que você sabe muito, você é muito sábio, muito inteligente, você é tão melhor que os outros, não é? Pois bem, talvez tenha aqui nesse mundo quem olhe e fale: nossa, pessoa instruída, pessoa boa, pessoa religiosa. Jesus te conhece por dentro. Jesus te conhece por dentro. Então pense, você faz as coisas porque você acha que elas são corretas e porque você sente que está no caminho certo e você faz isso para Deus e não para os outros? Ou você faz as coisas porque você sabe que os outros acham isso certo? Então você vai fazer aquilo só para mostrar para esses outros: olha como eu sou bom, como eu sou melhor, me idolatrem. Você se transforma nesse altar. E Jesus pegou o chicote e destruiu falsos altares. E Ele nos conhece por dentro. Será que as suas ações estão mais de acordo com o que Jesus espera de você, de mim e de nós, ou do que os mercadores e cambistas estavam fazendo no templo? Você vive o verdadeiro altar de Cristo ou você vive o seu falso altar? Pense nisso, reflita sobre isso. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.